Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 91 da biografia de São Paulo da Cruz, escrito pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante, padre passionista do século XIX. Capítulo 6, novembro de 1720 a janeiro de 1721. Retiro de 40 dias. Quando a alma generosa e confiante, apesar das lutas de toda espécie, se entrega sem reservas ao sacrifício, retira-se o tentador, aproximando-se os anjos e Deus derrama sobre ela graças e consolações. Desde o dia da vestidura, Paulo experimentou completa mudança interior. Dir-se-ia revestido do homem novo. Desvaneceram-se-lhe os temores e as trevas, sucedendo-lhes a paz, a alegria e as luzes do céu. Doravante não teria outro desejo senão agradar a Deus, palmilhando os exemplos de Jesus crucificado. Ordenou-lhe o bispo que escrevesse as regras do Instituto da Paixão, conforme se lhe fixaram na mente após as visões já descritas. O santo se preparou em retiro de 40 dias. Mas para executar a ordem de tão elevada transcendência, da qual dependeria o futuro do novo instituto, que moradia Paulo iria escolher? Que lugar, ou melhor, que santuário lhe ofereceria bastante silêncio, recolhimento e paz para comunicar-se com o Divino Espírito Santo? Havia um cantinho solitário, sob uma escada, atrás da sacristia da igreja de São Carlos. Com autorização do bispo, para lá se retirou, esperando, como em outro cenáculo, a divina inspiração. O quarto era triangular, baixo, estreito, úmido, repugnante à natureza. Jamais ali penetrava o sol, apenas tênue claridade de luz filtrada pela pequena janela, que tem uma nota que informa o seguinte: esse lugar foi restaurado pelo arcipreste Gaste pouco depois da morte do santo. Hoje é uma capelinha onde se pode celebrar a Santa Missa. De acordo com o péssimo lugar, mortificava-o o rude traje, verdadeiro cilício. Tinha sempre a cabeça descoberta e os pés descalços. Poucos sarmentos e algumas palhas sobre a terra nua constituíam-lhe a cama, onde, revestido do santo hábito, desfrutava de breve repouso. À meia-noite se levantava, tremendo de frio, indo à igreja, onde recitava matinas e laudes e meditava durante 2 horas. De manhã ajudava nas missas e recebia a Sagrada Comunhão. Disciplinava-se várias vezes ao dia até derramar sangue. Passava outras longas horas em oração. Todo o seu alimento consistia num bocado de pão recebido de esmola. A bebida era simplesmente água. Com tais austeridades, a imitação de São Bento na gruta de Subiaco e de Santo Inácio na cova de Manresa, segredado do mundo, preparava-se para receber das mãos de Deus o código sagrado,
que deveria reger a futura congregação dos apóstolos. Congregação de apóstolos. Detenhamo-nos por alguns instantes. Aquele tenebroso recinto devia ser teatro de um desses dramas interiores em que o céu e o inferno, Deus e Satanás, disputam uma alma. Quem irá introduzir-nos naquela cela, a fim de presenciarmos lutas tão heróicas? O mesmo jovem atleta. Possuímos precioso documento, um diário, escrito por sua mão, por ordem do bispo, que desejava ser informado a respeito das diversas fases porque Deus conduzia o servo fiel. Percorramo-lo de relance, dando a palavra quanto possível ao nosso santo. Aqui tem uma nota dizendo assim: a importantíssima Quaresma, que com seu diário revelou a excepcional grandeza mística de São Paulo da Cruz, começa a 23 de novembro de 1720 e termina em 1º de janeiro de 1721. Voltando ao texto, durante as longas horas de oração, Paulo permanecia sempre de joelhos. O corpo tiritante de frio, extenuado pelo jejum e pelas vigílias, reclamava alívio. No entanto, o servo de Deus resistia com indômita energia aos reclamos da natureza. Confortava-o na luta o seu Senhor sacramentado. A comunhão, farol de amor, manancial de luz, proporcionava-lhe indizível contentamento, sendo levado a exclamar. Palavras de São Paulo, né? O frio, a neve, o gelo causavam-me inefável prazer. Desejava-os ardentemente, dizendo ao meu Jesus: vossos tormentos, ó Deus, do meu coração, são dádivas de vosso amor. Assim, inebriava-me do meu Jesus, em altíssima suavidade e doce paz, sem movimento algum das potências da alma, que ficava recolhida. Fecha aspas aqui para o nosso santo. Por vezes, a Sagrada Eucaristia, abrasando-lhe o peito em chamas de amor, lhe alentava e fortificava o corpo. Ouçamo-lo. Ó misericórdia infinita do nosso soberano bem! Esta maravilha, conforme Deus me fez entender, provém do grande vigor que o pão dos anjos comunica à alma, que repercute também no corpo. Fecha aspas para São Paulo. Outras vezes, distrações inoportunas interrompiam-lhe a oração. Sua alma, porém, não permanecia menos absorta em Deus, continuando a alimentar-se, conforme se exprimia, do santíssimo manjar do divino amor. Eis como Paulo explica, com encantadora simplicidade. Afigurai-vos uma criança que tem os lábios colados no seio materno. Suga o leite e agita as mãozinhas e os pés. Revolve-se continuamente, faz movimentos com a cabeça e coisas semelhantes, mas não cessa de sorver o alimento, porque não retira a boca do peito materno. Melhor seria, não há dúvida, se ficasse quieta, porém, continua a alimentar-se. O mesmo sucede com a alma. A vontade é a boca, que não cessa de tomar o leite do divino amor, muito embora se agitem a memória e a inteligência. Sem dúvida, melhor seria que essas potências permanecessem tranquilas e unidas. Não sei explicar-me melhor, porque o Senhor não me dá a conhecer de outra maneira.
Fecha aspas para o nosso santo. Com essa linguagem, que se assemelha à de São Francisco de Sales, nota-se bem a graça infusa de oração extraordinária, uma das mais elevadas e que procede ao que os doutores chamam embriaguez do santo amor. Paulo dá a entender que passou por esse último e por outros graus da mais alta contemplação, pois fala de potências tranquilas e unidas. O Senhor, de vez em quando, deixa-o em aridez e desolações interiores. Envolviam-lhe a alma, é Ele quem nos diz, as mais profundas trevas. O espírito maligno, com repetidos ataques, tudo fazia para desviá-lo de sua santa resolução. Excitava-o a impaciência e a cólera, sugerindo-lhe horríveis blasfêmias contra a misericórdia divina. Isto não era mais que uma aragem a lhe perpassar pelo espírito, mas era o suficiente para dilacerar-lhe o coração. Invocava o nome de Maria, sua doce mãe, e rogava ao Senhor que o livrasse daquelas sugestões infernais. Quanto a outras provações, como aridez e melancolia, não desejava ver-se livre delas, nem rogava a Deus que as afastasse. Temia até o menor alívio. Escreveu ao bispo: quando me acomete essa espécie de penas e aflições, não sei como chamá-las, afigura-se-me estar submerso num abismo de misérias e ser o homem mais infeliz do mundo. Minha alma, no entanto, abraça-as, porque sabe ser esta a vontade de Deus, e recebe-as como pedras preciosas ofertadas por Jesus. E exclamo com Santa Teresa: ou sofrer ou morrer. Fecha aspas aqui para o nosso santo. Seu irmão João Batista foi visitá-lo, desejoso de abraçar a mesma vocação. O santo tinha por ele tão grande estima que se julgava indigno de sua companhia. Comunicava-lhe os segredos do coração, mas em se tratando dos sofrimentos, quase nada lhe dizia, temendo as consolações da confidência. Costumava dizer, abre aspas, temamos ser privados do sofrimento, mais do que teme o avarento perder os seus tesouros, fecha aspas. Conhecia o valor do sofrimento no exercício da contemplação. Dizia seu diretor, abre aspas, eis o que Deus me fez compreender. A alma que Nosso Senhor quer levar à altíssima união consigo, pela oração, deve mirar, na mesma oração, o caminho dos sofrimentos. Dos sofrimentos, digo, sem consolação sensível. A alma, de certo modo, não sabe onde está. Não obstante, por altíssimo conhecimento infuso, compreende que está nos braços do celeste esposo, alimentando-se com leite de seu infinito amor. Entendi, ademais, no íntimo da alma, quando atormentada por aflição particular, que Deus dará ao vencedor o seu maná oculto, essa expressão entre aspas, de que nos fala a Sagrada Escritura. O maná oculto é o mais doce alimento do santo amor. A alma, na santa oração, desfruta de repouso profundo com o amável esposo. Fecha aspas. Deus, por meio dessa oração passiva, comprazia-se em tomar posse da alma de seu fiel servo. O santo continua, abre aspas, quisera que todo o mundo compreendesse a grande mercê que faz Deus à alma, enviando-lhe aflições. Sobretudo sem lenitivo, porque então ela se purifica como o ouro no crisol, torna-se formosa e voa para junto do soberano bem, para nele se transformar, sem perceber como isso sucede. Fecha aspas. Fala em seguida dos assaltos do demônio para perturbar a alma na contemplação das perfeições divinas. E a compara ao rochedo
em meio ao mar embravecido. Açoitado pelas ondas, permanece imóvel, e o bater das vagas espumantes o tornam mais alvo, libertando-o das escórias que o obscureciam. Abre aspas. O demônio, invejoso desse sublime estado da alma na oração, ao ver que não pode arrancá-la das poderosas mãos de Deus, envia todos os esforços para ao menos perturbá-la, quer com tentações, quer com imaginações e pensamentos distrativos. Esse acúmulo de pensamentos pode obscurecer por instantes a contemplação com que o amado o favorece, mas a luta a purifica, como os vagalhões purificam os rochedos. Fecha aspas. Quanto mais Nosso Senhor enriquecia Paulo de dons sobrenaturais, tanto mais ele se humilhava. Certo dia, teve o desejo de ser o último dos homens, o lodo da terra. Suplicou com lágrimas ao Senhor, pela intercessão de sua divina mãe, que lhe concedesse a perfeição da humildade e lhe manifestasse o que nessa virtude há de mais agradável a seus olhos. No mesmo instante percebeu no coração a voz de Deus. Aspas para Deus. Quando te lançares em espírito aos pés de todas as criaturas e até dos demônios, então mais me agradarás. Fecha aspas. A partir daí, penetrou profundamente nos segredos da humildade. Eis a lição que nos dá. Aspas para o santo. Compreendi que, quando alguém desce até as profundezas do inferno, até aos pés dos demônios, eleva-o Deus até o paraíso. Como o demônio pretendeu sublimar-se ao mais alto dos céus e por seu orgulho foi precipitado no mais profundo abismo, assim a alma que se humilha até esse abismo faz tremer a Satanás e o confunde, e Deus a exalta até o paraíso. Fecha aspas. Desde esse dia, Paulo adquiriu esse baixo conceito de si, tão admirável nos santos, que Deus deseja alçar a mais sublime grandeza. E jamais cessou de considerar-se abismo insondável de iniquidades e misérias. Essa profunda humildade era, como luz suprema, dissipar-lhe da alma as trevas do amor próprio e do orgulho, e a dispô-lo em união mais perfeita com o sumo bem. O laço dessa união, que lhe ocultava a vida em Deus, com Jesus Cristo, era, sobretudo, a humilhação do Verbo divino. Jesus crucificado, alvo único dos pensamentos e afetos de Paulo, inspirava-lhe o ardente desejo de padecer para comparticipar dos frutos da Sagrada Paixão. Abre aspas para o nosso santo. Quando falo ao meu Jesus a respeito dos seus tormentos, digo-lhe: Ah, meu soberano bem, enquanto éreis açoitado, quais os sentimentos do vosso Santíssimo Coração? Ó querido esposo de minha alma, quanto vos afligieis à vista dos meus enormes pecados e ingratidões. Ó amor do meu coração, pudesse eu morrer por vós. E imediatamente percebo que meu espírito nada sabe dizer e está fixo em Deus com os sofrimentos de Jesus, comunicados à minha alma. Outras vezes parece desfazer-se-me o coração. Ao reclamar ao meu Jesus seus sofrimentos, acontece às vezes que depois de apenas sou forçado a calar-me, porque minha alma não pode mais falar e parece desfalecer. Fica assim abismada, em altíssima suavidade,
misturada com lágrimas, com os sofrimentos do esposo impressos em si mesma, imersa no coração e na dor do docíssimo esposo Jesus. Fecha aspas. Certa manhã, após o banquete divino, o solitário da igreja de São Carlos, unido a seu Deus, antegozava as delícias do amor celestial quando foi arrebatado em êxtase. Compreendeu a inefável felicidade que, na clara visão de Deus, procede do amor beatífico. Essa revelação da pátria é verdadeiro tormento para a alma desterrada. Com efeito, enamorada da formosura irresistível que acabara de contemplar, já não podia viver na terra. Era-lhe a vida perene martírio. O corpo, pesadíssima cadeia, que desejava romper para unir-se a Deus lá na mansão eterna. Não, a alma não podia sofrer esse desterro. Se a providência não lhe amenizasse os ardores do amor, ou ao menos não lhe entregasse o universo onde espraiar as expansões do coração. Então, aqui volta aquele tema tão interessante, né? E tão importante, que é que é a mesma experiência que teve o outro Paulo, o Paulo de Tarso, né? Quando ele foi arrebatado ao terceiro céu. Né? Então aqui São Paulo da Cruz teve a mesma experiência, ou experiência parecida, quem saberá, né? De uma visão da vida beatífica dos justos que estão no céu, né? Então, e todos os místicos, santos místicos que passam por essa experiência, passa também pela terrível experiência de voltar a este mundo, né? Ele foi ao céu e voltou a este mundo, né? E aqui o padre volta a considerar, né, o peso que isso tem para o santo, né? Como ele disse lá na introdução ao livro. E a gente pode muito bem compreender, né, essa experiência da volta, né? Nós não podemos compreender a ida, mas a volta nós podemos compreender, né? Essa experiência nós só podemos imaginar com a nossa imaginação bem limitada, né? Do que isso quer dizer em vida, né? E quanto doloroso passa a ser o mundo para esse indivíduo, né? Que tem essa experiência. Né? Então aqui o capítulo, aqui ele vai descrever as regras do Instituto, né? E a aprovação do bispo. Talvez a gente possa deixar isso para amanhã, para lermos amanhã, para aproveitarmos aqui essa descrição desse momento em que ele se retira, né, para rezar e meditar antes de escrever as regras que são pedidas pelo bispo, né? Então que essas páginas a gente lê, né? Como ler outras páginas dos santos místicos, né? Como ler Santa Teresa, como ler São João da Cruz, né?
E como cada santo, embora tenha uma, uma forma particular de expressar essas, essas experiências, né? Na verdade, acabam se expressando da mesma forma, né, que todos os outros, porque a experiência é a mesma e o Senhor é o mesmo, né? E Deus se mostra como Ele é, né? O mesmo sempre, né? É, e, e eu sempre admiro o esforço que esses santos místicos fazem para nos expressar, né, o que eles sentem. Embora eles saibam que seja muito difícil contar para nós, né, essas experiências elevadas, dessa oração elevadíssima, né, eles consideram que isso seja importante, né, para explicar como Deus pode beneficiar uma alma que se achega para junto do coração dele, né? E como isso se dá, né? Como isso se relaciona com a natureza humana, né? Aqui há isso que a gente costuma falar da ação da graça sobre a natureza, né? Dessa aproximação da nossa natureza, que como nós somos criados, nós não temos nenhuma potência. A natureza humana não tem potência para essa aproximação, mas a graça promove essa aproximação, né? Quer dizer, aqui nós estamos no coração daquilo que as Escrituras falam de que nós somos filhos adotivos de Deus, né? Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso é exatamente o que os santos experimentam, né? Aqui nós estamos vendo um santo escrever, explicar, tentar explicar, né? Como que Deus eleva a natureza humana, né, ao nível da graça divina, né? Uma coisa, um mistério insondável, né? Que nós só alcançamos pela fé, né? Como é que essa natureza que não tem potência para tal altura, atingir tal altura, né? É como que mudada, né? E é recebida como filho de Deus, né? Por esses movimentos de Deus, né? E o que a alma e a sua natureza humana passa, né? Quando isso acontece, né? Quais são as transformações, né, da natureza humana, da psicologia humana, né? Até da matéria, né, do corpo. Como é que isso se dá, né? E aqui apenas nós podemos contemplar isso, né? E como que os santos que passam por isso e que descrevem, né, tentam nos indicar
por que caminhos eles passaram e que tipo de relação Nosso Senhor estabelece com essa alma e que tipo de pensamentos, que tipo de como que o intelecto e a vontade esses indivíduos agem nesses momentos, né, cruciais, né? É uma coisa extraordinária, né, que nos deixam sem porque aqui nós estamos tratando de um de certos fenômenos tão elevados, né? E descritos, né? De uma maneira tão terna, tão inocente, tão pura, né? Com comparações e metáforas tão ternas, né? Da criança no peito da mãe, né? Enfim, que nos enternece, né? Essas descrições dos santos, né? Embora a gente saiba que essas palavras significam muito pouco em relação ao que esses santos passaram, né? É uma é uma é um rebaixamento necessário, né? Quando o santo transforma a experiência dele em palavras, né? Há um rebaixamento muito grande da experiência dele. Eu imagino que os santos, quando escrevem sobre isso e depois quando leem o que escreveram, sentem que aquilo não é exatamente o que passou, ou às vezes não é nada do que passou, né? Eu imagino que os santos, quando veem esses escritos, têm vontade de não publicá-los ou de queimá-los, etc. Tanto é que essas experiências, né, elas só são preservadas porque eles estão obedecendo ou à diretora espiritual, ou no caso aqui é o bispo, né, que tá tentando fundar, né, aprovar a fundação da ordem, né? Os santos por si mesmos, eles imagino que não publicar, não deixariam escrito essas coisas, porque para quem passou esses textos não significam nada, né, em relação à experiência, né? Por isso Santo Tomás de Aquino, né, teve aquele impulso depois de um êxtase, né, de queimar a obra dele inteira, né? Por isso São Felipe Neri queimou, né, os escritos dele, né? E vários outros santos tiveram os mesmos impulsos, né? Porque essas palavras, para nós tão elevadas, tão bonitas, tão ternas, tão doces, tão puras, para eles não significam nada, porque eles passaram pela experiência, né? E essas palavras, eu acho que para os santos significam até um rebaixamento da experiência deles, né? Mas é isso. Então, eu queria ouvir as observações e comentários dos senhores, se existirem, sobre a leitura de hoje. Professor, Sim. à medida que o senhor foi lendo, eu me lembrei de algo que eu li ontem e que nem tinha a ver com a leitura de hoje, mas é que, ao falar de São Paulo da Cruz, do sofrimento, que ele não queria, ele temia as consolações advindas, né, das palavras das outras pessoas, caso ele contasse, né? Eu ontem ouvi um grupo que eu participo assim, eu fico só ouvindo, né? Lendo as coisas que são postadas lá. Mas aí, então é o seguinte,
eles puseram uma foto do Papa Leão XIV com aquela cruz de João Paulo II, aquela cruz que meio vergada. Uhum. Então, eles até falar que existe uma explicação de por que aquela cruz, eles chamaram até de demoníaca, aquela cruz. É. E em seguida, alguém perguntou assim, e esse crucifixo aqui? É um crucifixo que Nosso Senhor está vergado. Aí não é a cruz que está vergada, é Nosso Senhor. Ele está bastante... Aí já tem aquele corpo bastante açoitado e ele está vergado. Uhum. E aí eu falei assim, gente, onde é que eu já vi essa cruz? Aí alguém logo embaixo fala assim, que os modernistas, eu tenho visto muito essa cruz. Alguém perguntou, essa cruz aqui tem algum problema com ela? Porque ela me causa um certo mal-estar. Aí uma outra pessoa falou assim, essa cruz tem aparecido muito em meios modernistas. E aí eu lembrei, professor, de uma vez que eu vi essa cruz, que foi de um certo instituto aí modernista, e essa cruz começou a soltar uma tinta vermelha, e a tinta pingar no chão. Então, que aquilo seria o sangue de Nosso Senhor, eles até contataram quem fabrica a cruz, né? Aí a pessoa até estranhou muito, porque aquela tinta não é uma tinta que dissolve com facilidade. Então a pessoa estranhou muito, porque é preciso muito solvente para remover aquela tinta. Mas que a tinta estava pingando lá nesse lugar, a tinta estava pingando no chão. E aí outra pessoa no grupo ainda falou assim, então, isso fui eu que lembrei, e aí, voltando ao grupo, uma outra pessoa no grupo falou assim, essa cruz, ela mostra um Jesus derrotado, sabe? Eu não sei se eu já teve a oportunidade de ver essa cruz. Infelizmente já. Já, então, É. pelo menos o senhor sabe do que eu estou falando. É. Então, aí, na época que eu vi esse vídeo da pessoa falando a respeito da tinta pingando, eu fiquei muito impressionada. Mas aí, juntando os fatos, né, juntando o que eu vi ontem no grupo, e hoje, falando aqui de São Paulo da Cruz, eu fiquei pensando que o demônio também faz, né, pode fazer dessas, né, professor? E aí as pessoas, num afã de serem consoladas, porque consolações existem na proporção da nossa caminhada, vamos dizer assim, está me faltando a palavra aqui, que às vezes você lê algo que fez um sentido, que te orientou, né? E coisas desse tipo, mas não assim excepcionais, né? Tão. Acho que o senhor entendeu o que eu quis dizer. Se esperar a Né? consolação é, Essas do... coisas muito místicas, assim, de aparições, Não, de. quem espera isso encontra, tá? Só que é de outra potência. Eu digo assim: quem espera essas consolações extraordinárias desses santos encontram as imitações diabólicas delas. Esse é que é o perigo. Há pessoas muito é, influenciáveis. E isso não é de hoje, não, tá? Há vários perigos. Ah, é uma coisa curiosa, né? Há vários perigos que a gente corre ao
ler e ficar muito impressionados com a vida dos santos místicos, sabe? É uma coisa curiosa isso, né? É, o, bem, na minha opinião, isso aqui, né? E depois eu vou citar a opinião de um santo que, enfim, não é mais a minha, né? Na minha opinião, há dois tipos de perigos que a gente corre ao, ao ler isso aqui, né? Dependendo da psicologia da gente, das tendências, obviamente. O primeiro perigo é desejar essas experiências místicas e começar a nos enganar a respeito de tê-las. Quer dizer, a pessoa deseja e começa a imaginar que está tendo as mesmas experiências, né, místicas. Sem mudança de vida, sem esforço nenhum, e começa a tê-las, né? Essas experiências são demoníacas, obviamente, né? É só conversar ou ver vídeo de qualquer desses exorcistas, grandes exorcistas, inclusive, que estão espalhados por aí na internet, né? Mas há um perigo que um santo já falou sobre ele, que é o perigo de você, ao desejar ter esse tipo de oração elevada, e ao não consegui-la, ao não conseguir isso, né, você se afastar da fé, ou parar até de fazer orações, né? Esse perigo é o perigo que refere Santo Afonso num retiro que ele deu para um convento de carmelitas, né? Ele estava falando exatamente disso e ele estava dizendo que as obras de Santa Teresa, sobretudo as obras que ela escreveu sobre a oração, né, são muito... ele estava sugerindo que as carmelitas não lessem essas obras, ou só lessem sob orientação, porque elas são desanimadoras para a maioria das pessoas. Porque não podendo atingir os graus de oração que Santa Teresa, principalmente os mais elevados, que Santa Teresa narra na obra dela sobre as moradas, né, elas desistam da oração, né? Então existem esses dois perigos quando a gente se lê a vida desses santos, ou mesmo os perigos para quem está começando a caminhar nesses graus de oração. Todos enfim, os grandes diretores espirituais sempre dizem isso, né? Existe um perigo de se perder nesse caminho, né? Dessa oração elevada, né? Então, as pessoas procuram muito consolações, Ana Paula, mas consolações de baixo nível, né? Elas procuram outras pessoas para serem consoladas por essas outras pessoas, que é o que São Paulo da Cruz não fazia, né? Vê que aqui tem uma passagem muito interessante, que São Paulo da Cruz então é visitado pelo irmão, né? Então ele não comenta nada dos sofrimentos dele para não ser consolado pelo irmão, para não ser consolado pela própria fala, pelo próprio ato dele contar para o irmão os sofrimentos dele, ele ser consolado no nível humano e não no outro nível, né? Então, essas consolações que nos dá essas interações humanas, né? São Paulo entendia muito bem que isso não deve ser feito, né? Que é a consolação que nós temos, né? De conversar um com o outro, contar, nossa, meu Deus, o que aconteceu comigo e tal, parará, parará, essas coisas. E o santo sabe que isso não deve ser feito, né? Mas, enfim, é mais ou menos isso, né?
Professor, Ô, Cristina. eu acho que guarda essa conexão o que o São Paulo da Cruz falou antes, quando ele pediu a Nosso Senhor que lhe mostrasse, ensinasse, né, a verdadeira humildade, né, e foi mais ou menos assim, né, é, quando ele o envia, né, na profundeza dos infernos, Deus eleva ao paraíso. Então, assim, quando ele pediu ao Nosso Senhor que lhe mostrasse a verdadeira humildade, Nosso Senhor o fez descer aos infernos. Acho que é mais ou menos assim. É isso mesmo. Só que nós, é o contrário, né, professor? Nossa busca de conexão é assim, nós estamos sempre buscando a elevação, Uhum. né? A gente almeja subir. Nossa relação, digamos assim, como já falei mil vezes, eu nunca busco nada de místico, eu só busco discernimento. Mas sempre você está sempre buscando isso, é ser elevado. E, na verdade, o que acontece é você cair. A gente experimenta isso. Por exemplo, às vezes você tem uma sequência de dias, né, praticando a religião nas coisas formais, que é a missa, a adoração na quinta-feira, a noite santa da quinta-feira, da sexta-feira, é, a missa, às vezes a adoração é espontânea que a gente faz, de repente acontece alguma coisa e aquele estado de elevação que você experimentou nesses dias simplesmente desaba numa primeira contrariedade, não é? E aqui nós estamos vendo o contrário. Quando ele pede ao Nosso Senhor que lhe mostre a humildade, Nosso Senhor manda descer aos infernos, ao mais baixo, ao pior, né? A Uhum. gente nunca desce aos infernos, professor. O que eu quero dizer é assim, quando a santidade, Deus é que escolhe, né? Não somos nós que temos que ficar aí já mostra uma soberba quando você quer ser santo, não é? É o contrário, é isso, busca consolação, uma coisa boa, você se sente elevado, quer dizer, você é elevado, não é? Não é Nosso Senhor que está te escolhendo, é você que está querendo. Não sei se é isso que é o correto de pensar, sabe, professor? Acho que é isso. Não, mas é isso mesmo. Aliás, Cristina, esse software não gosta de você, viu? Toda vez que você começa a falar, ele aponta aqui que tem 15 minutos só de, de, de- É, de tempo. fazer o quê, né, professor? Às vezes é por aí Ah, meu mesmo. Deus. Mas não, mas ainda tem um tempinho. Mas é o seguinte, isso mesmo. A gente quer comandar, né, esse, esse caminho nosso ascensional, né? A gente não quer deixar na mão de Deus, né? A gente quer uma determinada santidade, um tipo específico de santidade, e não a que Deus quer dar para a gente. A gente quer um tipo de caminho para a santidade e não aquele que Deus quer para a gente, não é? A gente, então, até que a gente se livre desse peso, né? Nós não vamos. Isso é muito difícil de se livrar, né? Então, São Paulo da Cruz, ele está querendo aqui uma santidade, aquela que Deus quer dar para ele, né? É, o Márcio sempre nos lembra, né, da ladainha da humildade do Cardeal Maior Deval, né? Que diz que pede, né, para que a gente seja santo tanto quanto possível, né? Santo até o nível que Deus quer que a gente seja, né? Nós devemos sempre nos contentar
com a santidade que Deus quer nos dar, né? Não buscar uma santidade mais alta do que Ele quer nos dar, né? Então, São Paulo da Cruz, nessa expressão, né, de se rebaixar até o fundo do inferno, né, e ser levado a Deus, é isso, né? Existem vários tipos de santidade e a maior parte delas não envolve esses fenômenos, né? Não envolve esses fenômenos, né? Nós já lemos vida de santos aqui que não exibiram esse tipo de coisa, né? O exemplo mais recente, mais claro, mais evidente é o de Santa Teresinha de Menino Jesus Sagrada Face, né? Que foi uma santinha que rarissimamente teve esse tipo de fenômeno na vida dela, né? E, e é um tipo de santidade, né? Então nós não queremos, nós queremos a santidade que dá mais glamour, que dá mais, é sempre o caminho que a gente escolhe é sempre o errado e o que vai nos afastar cada vez mais da santidade, né? Então, mas infelizmente pode falar aí, alguém que queira falar rapidamente, dá tempo. Nós temos mais uns 5 minutos Oi, aqui. professor. Diga, Márcio. Rapidinho, Diga. duas coisas. Duas lições de Santo Inácio. Santo Inácio deixou nos exercícios espirituais, ele pelo número 320, alguma coisa. Eu até veio com o grupo da catequese lá, foi uma pergunta de um aluno, sobre as moções, né, do bom espírito e do mau espírito. Então tem uma série de regras de discernimento ali, dependendo da fase espiritual que a pessoa está, justamente para a gente perceber como são essas moções, né, de Deus ou do diabo, ou da carne, do mundo, para cada estado, né, de situação espiritual. E outra lição que também Santo Inácio deixava é que ele ficava assim: eu quero ser tão santo na qualidade tal quanto o santo de tal. E ele falava para se esforçar, e assim que Deus percebesse que você estava se esforçando, ele ajudaria com a graça. Não adianta ficar sentadinho esperando a graça tocar e você, né, fazer alguma coisinha ali de leve, né, nem um extremo, né, de achar que com as próprias forças apenas você conseguir alguma coisa, e nem outro extremo de achar que ficar sentadinho esperando sua graça lá, né, vai resolver alguma coisa, né? E sempre a gente tem que ser santo, como o senhor falou aí, né? Lembrando aquilo da daí, tem que ser santo o estado em que Deus nos colocar naquilo que a gente quer realmente, ou pensa que quer, né? Porque, por exemplo, teve santo de todas as qualidades, teve santo agricultor, teve uma santa chamada Santa Zita na Idade Média, Santa Padroeira dos Empregados Domésticos, que ela foi empregada doméstica, Faxineira. né? E, se não me engano, eu não sei se ela estava com corpo corrupto, inclusive, né? Então a gente pode ser santo em vários estados de vida e tem que considerar tudo isso. Mas era só isso antes que o menino muito corte a gente. Outra coisa. Na última reunião, eu estava falando sobre aço, né? E eu trabalhei em siderurgia. E o aço, ele é, depois de derretido, colocado em lingote, ele é laminado, espremido, prensado a quente, a frio, dependendo do que ele for fazer, moldado em várias formas. E uma coisa interessante também, que serve até para a vida espiritual, que antes do aço começar a derreter, a temperatura dele fica estável, mas ele continua recebendo energia, A calor, ou seja, ele atinge um estado, continua sendo aquecido, ele parece que não está se mexendo, e de repente ele começa a levantar a temperatura e começa a derreter. E também a mesma coisa, a gente acha que está parado, estável, e então, de repente, a gente começa a evoluir ali. Tem uma tabela de temperatura, e se eu não me engano, é uma quantidade de calor, não de calor, é outro dado, mas as pessoas que estão olhando acham que não, e daqui a pouco ele começa a transformação dele. Opa, parar aqui que o cachorro está enchendo a paciência aqui. Peraí, só um pouquinho. Obrigado, professor. Pois não. Essa metáfora é muito legal mesmo
da forja, né, do aço, como ele atinge um ponto que ele fica dócil, né, às transformações, né, que é a mesma coisa que a docilidade da alma, as transformações que Deus quer realizar nela, né. Verdade, você tinha comentado isso. Pois bem, nós não teremos mais muito tempo aqui, não. Deus lhes pague a presença, a paciência, as observações e comentários. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.